Galera, hoje vamos estudar estatística descritiva, tá bom? Começando pelas medidas de resumo. Existem as medidas de resumo e as medidas de dispersão. Para que servem as medidas de resumo e de dispersão? Elas ajudam numa tomada de decisão, tá bom? Elas são ferramentas estatísticas que auxiliam as empresas a tomarem uma decisão, até mesmo as pessoas que não trabalham em empresa têm que tomar uma decisão durante o dia, tá? Então a estatística ajuda a tomar essa decisão. Ela ajuda na escola, ela está presente em todos os lugares. Na escola, quando a gente tira a média de um aluno, a média do aluno está baixa. O que significa? Que ele precisa melhorar seu desempenho nessa disciplina. Então, começando pelas medidas de resumo, nós temos a média, a mediana e a moda, beleza? Então vamos estudar todas elas separadamente. Vocês podem ver que a média se subdividiu em 4 tipos de média. Nós temos a média aritmética simples, temos a média aritmética ponderada, temos a média geométrica e temos a média harmônica, beleza? Então, galera, agora nós vamos estudar cada uma delas separadamente. Então, segue o vídeo aí. Galera, então aqui, média aritmética simples. Como que efetuamos seu cálculo? Ela é igual à soma de todos os termos da sequência dividido pelo total de termos, n. Beleza? Ah, professor, então como que eu faço? É bem simples, bem rápido e bem fácil. Exemplo, calcule a média aritmética simples dos termos 2, 4 e 8. Ah, então é só você fazer isso daqui, ó. 2 mais 4 mais 8. Tenho 3 termos em cima, então divido por 3. Então a média é igual a 2 mais 4, 6. 6 mais 8, 14. 14 dividido por 3. Isso vai dar aproximadamente 4,6666 e continua. Vai ter como resultado uma dízima periódica, tá bom? Então essa é a média aritmética simples, tão encontrada no nosso dia a dia, principalmente nas escolas, tá bom? O terror dos alunos. Galera, agora a gente vai para a média aritmética ponderada, que também tem sido muito usada nas escolas. Galera, agora a média aritmética ponderada, tá bom? A média aritmética ponderada, nós atribuímos um peso a cada um dos valores, tá beleza? Então, o que acontece? É como se um valor fosse mais importante que outro. Por exemplo, numa média escolar, nós podemos ter 3 tipos de avaliações. Avaliação dissertativa, avaliação de simulado e avaliação de tarefa, tá bom? Eu posso falar que a avaliação dissertativa tem um peso 3. A avaliação de simulado tem um peso 2 e a avaliação de tarefa tem um peso 1. Ou seja, a avaliação dissertativa é a mais importante entre elas. Ela possui maior importância, possui maior peso. E a avaliação de tarefa é que possui menor importância. Então, por isso, eu atribuí menos peso. Ou seja, na hora do cálculo da média, ela acaba não sendo tão importante como a avaliação dissertativa. Beleza? Então é isso que acontece. A média ponderada, o que eu tenho que fazer? Multiplicar o peso vezes o respectivo termo. O peso e o respectivo termo. E assim, n vezes. E eu divido tudo pela soma dos pesos, tá? Ah, professor, como fica isso no exemplo? Galera, vou sempre usar os mesmos números no exemplo, tá bom? Vocês vão perceber isso durante a aula. Calcule a média aritmética ponderada dos termos 2, 4 e 8 com os pesos 1, 2 e 3, respectivamente. Então, a média ponderada aqui é igual ao peso 1 vezes 2. Agora, 2 vezes 4
mais 3 vezes 8, dividido pela soma dos pesos, 1 mais 2 mais 3. Então, a média ponderada é igual a 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. Dividido por 1 mais 2 mais 3, dividido por 6. Beleza? Então, a nossa média ponderada é igual a 2 mais 8, 10. 10 mais 24, 34 sobre 6. Beleza? Isso daqui é aproximadamente 34 dividido por 6. É o mesmo que 17 dividido por 3. Então, eu posso falar que a média ponderada é aproximadamente 5,6666 e continua, tá bom? Galera, vamos agora para a média geométrica, beleza? Fica aí, não saiam do vídeo. Vamos continuar com a matéria. Galera, agora a média geométrica, beleza? A média geométrica é muito fácil de ser calculada. Ela é a raiz enésima de A1 vezes A2 dos N termos que eu tenho aqui dentro. Ou seja, se eu tiver apenas 2 termos, eu vou calcular a raiz quadrada. Meu N vai valer 2. Se eu tiver 3 termos aqui dentro, meu índice será 3, raiz cúbica. Se eu tiver 4 termos, vou calcular raiz quarta. O N vai valer 4. Então, muito tranquilo. Onde eu utilizo muito a média geométrica? Ela é muito utilizada quando queremos calcular a taxa de crescimento médio de alguma aplicação financeira, que seja, tá? Então, em exercícios, em vestibulares, é muito raro aparecer média geométrica e a média harmônica, que é esse conteúdo e o próximo que nós vamos estudar, tá? O que acontece? As médias são mais utilizadas, é a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Essas costumam cair sempre nos vestibulares. Geométrica e harmônica, às vezes, tá bom? Um exemplo. Calcule a média geométrica dos termos 2, 4 e 8. Então, olha só. Média geométrica. Então, vou calcular a média geométrica. N A1 vezes A2 e tenho 3 termos. A3. Então, se eu tenho 3 termos, o N vai valer 3. E quais são os termos? 2, 4 e 8. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Então, eu quero saber a raiz cúbica de 64. Qual o número que é elevado ao cubo da 64? Então, a média geométrica é igual a 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. É legal vocês perceberem o seguinte, que a média geométrica, ela não é diferente do produto entre os termos. Por quê? 4 elevado ao cubo dá 64. E 8 vezes 4 vezes 2 também dá 64. Então, sempre que eu multiplicar os termos que eu tiver aqui dentro, vai dar um valor. Se eu elevar a média geométrica, a quantidade de termos que eu tenho 3 termos, 4 elevado ao cubo, vai dar o mesmo valor do produto entre eles, tá bom? Muito importante isso. Se der um valor diferente, você errou em algum lugar da conta da sua média geométrica. Vamos agora para a média harmônica, que é muito aplicada em física. Galera, então vamos lá. A última média é a média harmônica, beleza? A média harmônica, ela é igual a N. N é a quantidade de termos que nós temos. Ah, então se eu tenho 5 termos aqui embaixo, eu coloco 5 em cima? Exatamente. Se eu tiver 2 termos embaixo, eu coloco 2 em cima? Perfeito, é isso mesmo. Então você entendeu. Média harmônica é igual a N, que é a quantidade de termos, dividido pelo quê?
pela soma dos inversos dos números, tá bom? Então, pela soma dos inversos. Inverso de 2, 1 sobre 2. Inverso de 4, 1 quarto. Inverso de 8, 1 oitavo. Então, onde eu vou utilizar muito a média harmônica? Você vai utilizar principalmente em física, quando trabalhamos com grandezas inversamente proporcionais, como, por exemplo, velocidade média igual a distância dividido por tempo. Velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais, pois quanto maior minha velocidade, menor o tempo para chegar em tal lugar. Da mesma forma, quanto menor minha velocidade, maior o tempo para chegar em algum lugar, para percorrer essa mesma distância. Vamos calcular essa média harmônica. Calcule a média harmônica dos termos 2, 4 e 8. Então, a média harmônica é igual, eu tenho 3 termos, então é 3 sobre 1 sobre A1, 1 sobre 2, mais 1 quarto, mais 1 oitavo. Caí numa soma de frações, tá bom? Tenho que tirar o MMC, que será o próprio 8. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 4 e aqui eu tenho que multiplicar por 2. Como vai ficar a média harmônica, então? 3 sobre... Vai ser que está tudo sobre 8. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Mais 1. Tá? Então, a média harmônica é igual a 3. 4 mais 2, 6, mais 1, 7 oitavos. Divisão de fração. Conservo a primeira, então conservo 3 e multiplico pelo inverso da segunda, 8 sétimos. 8 vezes 3, 24, dividido por 7. 24 dividido por 7, cabe 3 vezes, sobra 3, vai ser aproximadamente, sobra 3, 4, aproximadamente 3,4. Tranquilo? Aproximadamente. Então, galera, essa é a média harmônica. Agora vamos entender a relação entre as médias, entre a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica e em seguida realizar o cálculo de alguns exercícios. Fica aí. Galera, essa daqui é a relação entre as médias, tá bom? A média aritmética maior ou igual à média geométrica, maior ou igual à média harmônica, beleza? Então, sempre vai seguir essa relação. Então, caso você encontre algum exercício que você precise calcular as 3 médias, se der alguma relação diferente dessa, você errou em algum lugar, tá certo? Então, lembrando os valores que nós calculamos, lá na média aritmética encontramos 4,6666, tá bom? A média geométrica encontramos 4 e a média harmônica encontramos aproximadamente 3,4. Pode perceber que está seguindo essa relação, tá bom? Ah, professor, quando elas serão iguais? Elas serão iguais 2 a 2 quando os valores forem iguais, tá? Por exemplo, a média aritmética e a média geométrica. Se eu tiver o valor 2 e 2, se eu tiver um termo 2 e outro termo 2. 2 vezes 2, eu tenho A1 e A2. 2 vezes 2 dividido por 2 é igual a 2. E média geométrica? Raiz quadrada de 2 vezes 2. Isso é igual a raiz de 4, que é igual a 2. Então, serão iguais quando eu tiver termos iguais, tá certo? Mas, se fugir esse caso, a aritmética será maior que a geométrica será maior que a harmônica. Tranquilo? Vamos agora fazer alguns exercícios envolvendo médias no próximo vídeo. Então, galera, se inscrevam no meu canal e assistam o próximo vídeo para fixarmos o conteúdo de médias. Tamo junto, um abraço, até a próxima!